É como se as suas riquezas satisfazessem os seus desejos na sua alma. Isso é extremamente comum nos dias atuais. Nós vemos que as pessoas que são muito ricas, elas, em vez de se aproximarem de Cristo, elas se afastam, se tornam arrogantes, se tornam prepotentes. Elas não querem servir a Deus, porque o coração delas está voltado para as riquezas e o coração não está voltado a Cristo. E o que Jesus disse? Onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Sim ou não? Sim. E o coração de Zaqueu estava em Cristo ou nas riquezas? Nas riquezas. Por isso Jesus disse: aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Esse versículo é muito conhecido. Zaqueu, um homem muito rico, publicano, o coração dele cheio de riquezas, o tesouro dele estava nas riquezas, e ele não se preocupava em ter um encontro com o Senhor Jesus. Mas chegou um tempo que as riquezas, os bens materiais, porque a Bíblia diz que ele era muito rico, tudo aquilo já não preenchia mais o coração de Zaqueu. Tudo aquilo já não trazia mais alegria no coração daquele homem. Chegou um dia que ele sentiu dentro dele, dentro de si, um vazio muito grande, tristeza, amargura. A Bíblia não diz isso, mas eu estou conjecturando, criando uma história para que você possa entender. Um dia ele encontrou no seu coração não mais as riquezas. Ele acorda pela manhã e no seu coração tem angústia, tem frustração, tem decepção, tem depressão. Ele se encontra agora como um homem, mesmo com tantas riquezas, mas um homem pobre e vazio interiormente. Então Zaqueu, diante daquele dilema, amargurado, triste, abatido, se sentindo no fundo do poço, se sentindo na lama, olhava para os seus bens, olhava para toda aquela grande quantidade de dinheiro, e nada daquilo mais preenchia a sua alma. Então ele ouviu falar de um homem que arrastava as grandes multidões. O nome dele era Jesus. Então a Bíblia diz que Zaqueu, ele correu para ver quem era Jesus. Na verdade, ele desejava ter um encontro com Cristo de verdade. Por quê? Porque bateu um arrependimento. E pode ter certeza, toda pessoa, quando ela se converte, é porque ela foi movida de um profundo arrependimento. E o arrependimento, ele conduz à conversão. O arrependimento, ele conduz a Cristo. Aleluia. O arrependimento mostra qual é o verdadeiro caminho. Glória a Deus. O arrependimento tira a pessoa do mundo, do carnaval, da promiscuidade, de uma vida promíscua, de uma vida fácil, de uma vida de desonestidade. E o arrependimento muda completamente a rota. O arrependimento conduz as pessoas a Cristo. Aleluia. E quando já suas riquezas já não preenchia mais, então veio o arrependimento. E a Bíblia diz que Zaqueu correu, e a multidão o impedia de ver quem era Jesus, de ter um encontro com Cristo, porque ele era um homem baixinho e de pequena estatura. Mas o mais interessante é que o desejo incontrolável, o desejo insuportável que ele carregava dentro dele de conhecer Jesus, era maior do que a sua pequenez. Glória a Deus. O desejo que ele carregava de encontrar Jesus era maior do que a sua baixa estatura. Aleluia. E foi isso que fez a diferença na conversão de Zaqueu. Ele diz: não importa se eu sou baixinho e se a multidão me impede de ter um encontro com o Mestre, mas hoje eu determinei que
eu vou ter um encontro com Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então Zaqueu criou uma estratégia. Ele subiu numa figueira. Tem traduções que falam sicômoro, como você leu ali. Depende da tradução. Subiu numa figueira e a Bíblia diz que agora ele tem uma visão privilegiada. Ele está numa altura mais alta do que a multidão. E ele desejava ver quem era Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus o viu primeiro. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor Jesus o enxergou primeiro. Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor Jesus não estava olhando para o local onde Zaqueu estava, que era no alto de uma figueira. Jesus não estava olhando para aquele local. Jesus estava olhando para o arrependimento do coração. Glória a Deus, aleluia. Jesus estava contemplando o arrependimento que bateu no coração. Aleluia. O mais interessante é que no antigo Israel, todos os hebreus, ou até mesmo pessoas de outras etnias, filisteus, cananeus, amonitas, gibeonitas, todas as pessoas, até mesmo o povo judeu, os hebreus, todas as pessoas que se aproximavam de Cristo, elas se aproximavam com interesse. Alguns se aproximavam porque queriam a cura de uma doença que desafiava a medicina de época. Outros se aproximavam porque Jesus multiplicava o pão e dava pão para as pessoas comer e dava peixe para as pessoas se alimentarem. Outras se aproximavam de Jesus e diziam: olha, eu vim porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Socorre a minha filha. Tudo por interesse. Outro homem, o centurião muito rico, chegou para Jesus e disse: socorre-me, porque o meu servo, o meu funcionário, ele está à beira da morte. Ele está muito doente e ele precisa de um milagre. Então todas as pessoas naquela época que se aproximavam de Cristo, se aproximavam por interesse. Elas queriam receber alguma coisa, porque ele operava milagres, ele tinha um discurso impactante, ele tinha uma palavra muito forte, que tocava o coração das pessoas, ele expulsava os demônios, ele curava os enfermos, ele trazia ensinamento, ele conduzia as pessoas à conversão, a sua palavra gerava arrependimento no coração da multidão. Então todo mundo procurava por interesse. Mas veja que no caso de Zaqueu foi diferente. É verdade. A Bíblia diz que Zaqueu não foi em busca de Jesus para receber nada, nem cura, nem dinheiro, nem pão que Jesus multiplicava, nem peixe que ele multiplicava e oferecia de graça. Ele não tinha nenhum funcionário miseravelmente endemoniado, não tinha nenhum parente doente. A Bíblia diz que simplesmente Zaqueu desejou profundamente ter um encontro com Cristo. Aleluia. E se você ler o texto na íntegra, a Bíblia diz que ele não foi caminhando. Leia e releia na sua casa. A Bíblia fala, eu li e prestei atenção nos detalhes. A Bíblia diz que ele correu. Glória a Deus, aleluia. O desejo que ele tinha de ter um encontro com Cristo era tão forte, tão poderoso, que não permitiu que Zaqueu caminhasse. A Bíblia diz que ele correu para ver quem era Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele simplesmente queria ter um encontro com Cristo. Ele não queria cura, ele não queria libertação, ele não queria nada. Ele queria ver quem era Jesus. Como eu disse anteriormente, repito, as suas riquezas e os seus bens materiais já não preenchiam mais o vazio que ele carregava dentro dele. E quando ele imaginava que estava vendo Jesus, Jesus se antecipou e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu dormir na tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Hoje convém eu dormir na tua casa. Glórias a ti, Jesus. Mas qual foi o motivo que fez com que um homem milionário saísse do seu palácio, onde ele tinha funcionários que o serviam? A Bíblia fala que eram servos,